Jesus. Mais uma vez a igreja dando graças ao nosso Deus, por mais um dia que pela graça e misericórdia o Senhor nos concede. Igreja, nós vamos aproveitar esse momento precioso que nós temos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade com 2 hinos da nossa harpa cristã. E para isso eu quero pedir a Ágata, a Radassa, o Efraim, que louve o Senhor. E logo após esses louvores, igreja, nós estaremos ouvindo a palavra introdutória do nosso Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa de número 100. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos átrios de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ore de proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou e veio dissipar a sombra de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. E de proclamar que o Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizer que veio já com todo o coração o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. E de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. O grande eterno amor, o gozo divinal
proclamar o dom do meu Senhor, que o Senhor está em mim, poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e te proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Vamos cantar o hino de número da harpa 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
Graças a Deus por esses hinos maravilhosos e abençoados que foram entoados para o nosso Pai Celestial. Quero pedir ao pastor Wesley que leia a palavra, amém, pastor Wesley? O pastor Wesley estará lendo a palavra introdutória, igreja, logo após a palavra, o pastor Wesley estará orando também junto com a igreja. Nós vamos unir a nossa fé e nós temos a plena convicção que o nosso Deus está respondendo às nossas orações. E o pastor Wesley estará orando em favor de todos os enfermos. Glória a Deus. Cumprimento os santos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria, irmãos, muito grande, poder estar aqui na casa do Senhor. Porque estar na casa do Senhor é uma alegria, é uma bênção muito grande. O Senhor, nosso Deus, tem nos preparado para que nós estivéssemos aqui, amém? Convido os santos para abrirem vossas Bíblias comigo. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo de número 105. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, querido. Toda a terra está cheia da sua glória. Os santos acharei, queridos? Está escrito assim: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. Jurei e cumprirei e guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. Aqui nós vemos o salmista Davi falando. Em umas Bíblias mais atualizadas fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, querido, ela é aquela que nos alegra nos momentos de angústia, nos dias de tristeza. É na Bíblia Sagrada que o cristão vai buscar uma segurança em Deus. No dia da aflição, no dia da luta, no dia que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, é pela palavra de Deus que nós seremos guiados. É pela palavra do Senhor que nós seremos renovados. É pela palavra de Deus que nós seremos curados. A palavra do Senhor ainda vem nos dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. A cada dia, querido, que nós viemos congregar na casa do Senhor, ouvimos os cultos, os hinos, os irmãos falam da palavra, eles falam do amor de Deus. É nessa hora que o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós, fortalece a nossa fé, nos renova. Quantas vezes eu já cheguei na casa do Senhor triste, abatido, mas foi aqui, foi na casa do Senhor, foi ouvindo a palavra de Deus que a minha fé foi renovada. Que nessa noite Deus possa estar renovando a fé de cada irmão, Deus possa estar alegrando, Deus possa estar enchendo a sua vida com a presença do Altíssimo e te renovando na presença do Senhor. Vamos orar para os enfermos, para aqueles que estão em casa, para aqueles que necessitam da cura do Senhor, para aqueles que necessitam do toque do Altíssimo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos ao Senhor, pedimos, clamamos, meu Deus, pelos enfermos, clamamos, meu Deus, por aqueles que estão em casa, Deus, acamados, por aqueles que precisam da Tua cura, meu Pai, por aqueles que necessitam de uma palavra, meu Deus. Senhor, nessa noite vá de encontro, visita, meu Pai, com Teu Espírito Santo, com Teu poder, aonde, meu Deus, a gente não pode ir, o Teu Espírito Santo vai. Aonde, meu Deus, nós não temos poder de encontrar, o Senhor os encontra. Meu Deus, no nome de Jesus, cura, renova, Deus. Alegre, envia o Teu Espírito Santo, que eles possam conhecer, que eles vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Meu Pai, nessa noite, meu Pai, visita cada um, cada irmão, meu Pai, os irmãos que estão em casa, que não pôde estar aqui, mas está ouvindo a Tua palavra agora, meu Pai, visita, vá de encontro, que o Teu Espírito Santo possa encher, possa renovar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra que ouvimos abençoada. E também nós temos, né, no nosso coração a certeza que o Senhor ouviu essa oração, esse clamor
e em favor de todos os enfermos. Eu quero fazer menção aí do Max, da Ludmila, que estão nos visitando aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, sintam-se à vontade. Saiam daqui renovados e cheios do Espírito Santo de Deus. Poliana também está ali, a esposa do pastor Wesley. Poliana, que Deus te abençoe. Os outros irmãos são todos nossos aqui de casa. E eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão aqui nessa nave, nesse templo de adoração ao Senhor. Agradecer também aos irmãos que estão nas redes sociais, aqui junto conosco, adorando e cultuando ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui, igreja, para adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui congregando, nós estamos aqui nesse santuário com um único objetivo, que é cultuar o nosso Deus. Eu quero pedir ao nosso irmão Wander Moreira que louve ao Senhor para que nós possamos ofertar ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Amém, irmão Wander? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, alegria e privilégio poder louvar ao nosso Deus. E eu vou cantar Encontrei o Caminho. Quando encontramos esse Jesus maravilhoso, nós encontramos o caminho que, sem dúvida nenhuma, é o único caminho que conduz aos céus. Quanto tempo andei no mundo, longe do caminho do Senhor. Triste, muito triste, eu vagava até que achei Jesus, meu Salvador. Meu ser atormentado, encontrando Jesus, encheu-se de paz e alegria, porque eu encontrei o santo caminho que me levará a Deus. Hoje, alegremente, eu canto hinos em louvor ao Criador. Já não vivo mais triste vagando, pois achei Jesus, meu Salvador. Meu ser atormentado, encontrando Jesus, encheu-se de paz e alegria, porque eu encontrei o santo caminho que me levará a Deus, a Deus, que me levará a Deus, a Deus, que me levará a Deus.
Amém. Igreja, nós queremos ouvir uma rápida saudação pelo irmão Leonardo. Logo após a saudação do irmão Leonardo, nós estaremos ouvindo a irmã Janice, a Radassa, a Ágata e o Efraim louvando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria nesta noite estar aqui na casa do Senhor. Para não tomar tempo dos irmãos, pois queremos ouvir a palavra de Deus, bem como os louvores nesta noite, irmãos. Eu peço aos irmãos que continue confiando no Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Igreja, nós estaremos ouvindo agora o louvor pela irmã Janice, a Ágata, a Radassa, Efraim e mais a Ana e Maria, mais o Theo também estarão louvando ao Senhor. Que maravilha, a palavra de Deus diz que delas é o reino dos céus, né, igreja? Então, vamos investir nessas crianças, que Deus abençoe e renove a vida dessas crianças a cada dia. Eu vou passar para o pastor Vandercy, ele estará fazendo os anúncios, algumas considerações, e logo após o pastor Vandercy, o pastor Irair estará nos trazendo uma palavra em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, seus irmãos, amém? Amém, igreja? Todos estão felizes de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus, adorando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe os cooperadores, os irmãos que estão na direção deste culto, os irmãos que louvaram o nome do Senhor, que Deus abençoe, os instrumentos. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na presença dEle. Nós recebemos uma mensagem agora à tarde do irmão Jonathan, de toda a família, agradecendo os irmãos pela oração pelo presbítero Jorge Rios. Amém? Infelizmente, o irmão não suportou depois de um bom tratamento, mas eles estavam cientes que o pai dele está na dispensação, aguardando o dia em que Jesus Cristo irá ali cumprir aquilo que está escrito e aquilo que nós confiamos. Amém? Então, nós estávamos aqui, né, no sábado, ou melhor, na quarta-feira. Então, ele mandou, né, a família agradecer toda a região de São Marcos, especialmente a congregação do São Marcos. Amém? Que Deus abençoe assim, os irmãos. Já foi apresentado os irmãos, irmão Iraí, pastor Iraí, dirigente
aí da congregação do Araruama, vai estar trazendo uma palavra nesta noite para os nossos corações. Antes, irmãos, nós vamos fazer uma oração juntos, mas eu gostaria aqui de reforçar os irmãos que aqui estão presentes e também os irmãos internautas que vão assistir posteriormente esta mensagem, este culto. Nós agradecemos a Deus pelos livramentos, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E nesta oração nós vamos orar, agradecendo a Deus, né, pedindo que continue nos abençoando e abençoando a nossa igreja. Amém? Deus tem colocado no nosso coração. Né, no próximo mês nós vamos retornar com a semana de oração, intensificar os trabalhos de oração na igreja, dos conjuntos e também dos obreiros. Né? Nós vamos conversar particularmente com os irmãos. Nós, em nome de Jesus, vamos dar outra trajetória espiritual para a igreja de São Marcos, em nome de Jesus. Eu estava meditando, os irmãos, e eu repasso isso para a igreja. Em determinados momentos da nossa vida, parece a circunstância que acontece, e algumas coisas acontecem na igreja, ou fora da igreja mesmo, e às vezes nas nossas vidas, e eu compartilho isso e está sendo gravado. Muitas coisas as pessoas, às vezes, não fazem a devida interpretação das causas ou das circunstâncias que acontecem na vida da gente. Às vezes acontecem coisas que dá a impressão que foge da administração da igreja, foge da administração dos pais, foge da administração do mundo, né? Foge do controle social. Para os irmãos terem ideia, hoje nós temos a Defesa Civil, o Aloysio já trabalhou aqui na área de segurança, sabe muito bem. Hoje tem uma Defesa Civil, uma área que tem vários aparelhos que conseguem antecipar algumas coisas. Eles conseguem antecipar de forma a orientar a sociedade acerca de um frio que vai vir, de um calor, acerca de uma tempestade. Mas mesmo assim, esses instrumentos eles são limitados. Eles têm um limite para eles irem. Algumas coisas eles não conseguem detectar. Aí acontece em muitos países nossos menos, nós nos tornamos extremamente dependentes de Deus, que tem controle de todas as coisas que passam na face da terra. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 15, versículo de número 13, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ou seja, o que passar daqui e os questionamentos vêm, por que Deus permitiu, por que isso acontece? Mas nada que acontece dentro ou fora da igreja está fora do controle de Deus, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. E não importa a situação que você esteja neste momento, é questão às vezes de escolha. Você pode morrer, você pode querer, ou você pode escolher ficar lá no leprosário, porque o sacerdote decretou isso, Luiz. Você pode ir lá esperar a morte no leprosário. Ou você pode sair de lá correndo, do jeito que você estiver, e prostrar nos pés de Jesus. E dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Mas nós estamos falando desta palavra aqui pastoral, para que os irmãos possam entender que às vezes nós estamos espiritualmente de uma forma muito forte e às vezes nós estamos um pouco debilitados espiritualmente.
O certo é que não importa aonde nós estivermos, nós precisamos estar na linha de visão de Jesus. Porque se ele estiver passando de uma banda para outra, ou se ele estiver indo para Jerusalém, não importa. A Bíblia diz que ele passando, ele para e vê. E ele parando e vê, não importa os mecanismos, se é com barro ou sem barro, se é isso, se é ordenando ou se não é, ele vai trazer as bênçãos de Deus e vai trazer o milagre para as nossas vidas. Ou seja, Jesus Cristo vê todas as coisas, os olhos deles estão em todos os lugares, e a igreja do São Marcos, e não só a igreja, mas nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele está no controle da igreja e das nossas vidas, amém? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Eu convido toda a igreja para ficar de pé. Deus, irmãos, é um observador diferente de nós. Deus nos observa, e Ele sempre nos observa e sabendo o que é melhor para nós, e o melhor para nós é estar debaixo da potente mão dele e dentro da linha de visão de Jesus, amém? Pai eterno e soberano Deus, nós agradecemos ao Senhor nesta noite, ó Pai. Deus, nós entendemos, meu Pai, que neste exato momento, meu Pai, nós, meu Deus, possamos não estar sentindo, ou podemos às vezes nem estar sendo visto, meu Pai. Mas eu peço ao Senhor nesta noite, meu Pai, que aqueles que ouvirão, meu Pai, este culto nesta noite, e aqueles que aqui estão presentes nesta igreja, que não possa desistir jamais, porque às vezes, ó Deus, parece que o pastor não está olhando. Às vezes parece que os nossos pais não estão olhando. Às vezes parece que nós não estamos sendo reconhecidos no trabalho, ou até mesmo dentro, meu Pai, das quatro paredes. Mas os olhos do Senhor, meu Pai, estão em todos os lugares, meu Pai. E eu sei que nós estamos sendo vistos e sendo lembrados pelo Senhor, meu Pai. E eu sei que se nós permanecermos na fé, o Senhor há de restabelecer, meu Pai, e recompensar aqueles que têm feito a vontade do Senhor, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles, ó Deus, que têm feito a vontade do Senhor, meu Pai. Porque nós não conseguimos pagar, nós não conseguimos dar o devido reconhecimento, mas eu sei o que tiver ligado na terra, meu Pai, está sendo ligado no céu, meu Pai. E eu creio em nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor está no controle da igreja. Shei kando mandarabashei mandaraia. Oh, shei mandai candarabás. Em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo, meu Deus, toda força contrária do inimigo, meu Pai. Toda inveja, meu Pai, toda calúnia, meu Pai, todo complexo de inferioridade seja jogado por terra nesta noite, ó Pai. Ó Deus, se houver qualquer espírito maligno, meu Pai, seja na área sexual, seja na área espiritual, seja qual for ela, vai cair por terra em nome de Jesus nesta noite. Eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus. Vai bater de retirada em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que da mágoa, da tristeza, da dor, da decepção, entrará em nome de Jesus o Espírito Santo com esperança, meu Pai. O Espírito Santo com alegria, meu Pai, com condução do nosso lar, porque às vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer, meu Deus, mas o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, meu Deus, como nós devemos agir, meu Pai, como nós devemos fazer, meu Pai, os passos que nós devemos dar, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor vai de encontro a cada irmão nesta noite, cada irmã, meu Pai, tira toda mágoa, toda tristeza, toda dor, toda angústia, meu Pai. E o Espírito Santo do Senhor possa habitar, meu Pai, para transformar as nossas vidas, ó Pai. A igreja está nas mãos do Senhor, meu Pai.
A igreja está na condução do teu Santo Espírito, meu Deus. Por isso nós colocamos diante de ti, Espírito Santo. Cuida da nossa casa, da nossa vida. Cuida do nosso coração, meu Pai. Cuida do nosso ministério, meu Deus. Cuida, meu Pai, direciona as nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém? Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Era isso. Está com a liberdade do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor pela liberdade, pelo carinho. Quero aqui nesta noite nós convidarmos os irmãos para nós trazermos uma palavra para os irmãos aqui. E quero dizer, irmãos, que Deus está no controle de nossas vidas. Já foi falado nesta noite, mas eu quero ainda dizer ainda mais. Deus está no controle. Não importa o que está acontecendo, mas Deus está no controle. Amém? Eu quero convidar os irmãos aqui a abrir suas Bíblias. A você que está em casa, também quiser me acompanhar, lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, vai nos falar algo interessante. Porque quando os discípulos estavam com Jesus, e Jesus pede ele, e os discípulos manda-os passar para o outro lado, né? Entrar dentro de um barco, e eles imediatamente obedeceram a Jesus. Está lá assim em Mateus 14, capítulo 14, versículo a partir do 22, Jesus anda sobre o mar. Amém, igreja? Você crê? Aleluias. Todos encontraram? Glória a Jesus. Não precisamos orar, porque já orou. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando no meu coração, no seu coração, em nossos corações, para que Ele possa trazer algo extraordinário para nós nesta noite. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda que ir ter contigo por sobre as águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém, igreja? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E estava no barco, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é Filho de Deus.
Amém, igreja? Você está dando glória a Deus. Você que está em casa pode dizer amém, porque Cristo está no controle de todas as situações. A gente começa a ver que quando Jesus está no controle, irmãos, havia uma grande multidão e Jesus pede para que os discípulos passassem, ele ordena, e os discípulos muito obedientes entraram no barco para passar para outro lado. Mas é interessante aqui a obediência dos discípulos, né? Entrar no barco e deixar o mestre sozinho com aquela multidão, mas o mestre estava despedindo as multidões e tinha um propósito de estar indo orar sozinho. Irmãos, mas interessante que me chama aqui, irmãos, que há um retrato da nossa vida, de nossa fé. Há um retrato aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. O mar é um retrato do mundo, o povo. Irmãos, a gente olha para o mundo, você vê muitas pessoas que estão no mar agitado, no mar feroz, no mar que o vento está se levantando de um lado para o outro. Muitas vezes não é só o contrário, mas tem lutas, tem batalhas, tem enfrentamentos familiares, tem problemas de doença, tem morte, tem a Covid, tem, irmãos, tempestade cada vez mais forte se levantando. Mas o povo está caminhando. Mas, irmãos, interessante que nesta caminhada no mar, que o povo está passando por essas dificuldades, irmãos, Jesus está andando sobre eles. Jesus está fazendo o convite para que nós possamos caminhar junto com Ele na tempestade. Mas eu vi algo que acontece, irmãos, com a igreja, com o povo, irmãos, é que quando a tempestade vem, a gente sente a força do vento, a gente sente o balançar, a gente sente, irmãos, a dificuldade de chegar. E uma coisa interessante aqui, que eu quero passar antes de nós entrarmos em um raciocínio sobre essa tempestade, vamos colocar a igreja como o barco. A igreja como um barco. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós levantamos as nossas mãos e confessamos que Ele é o único, suficiente Salvador da nossa vida. Aí entregamos nós para Ele. E Jesus está aqui no finalzinho dentro do barco. E Jesus está, às vezes, irmãos, Jesus ainda nem chegou, né? Mas às vezes nós vemos que Jesus está a caminho. Mas quando o barco começa a balançar, né? A tempestade vem e a gente fica afoito, a gente fica apavorado, porque muitas vezes, irmãos, o vento bate nas nossas casas, irmãos, e tem hora que dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, mas, irmãos, a gente fica desesperado. Mas quando nós lembramos que o Mestre está no controle de todas as situações, de todas as tempestades, de tudo aquilo que tem se levantado contra a igreja, a gente começa a dizer: socorre-me, Senhor. E Ele estende a mão e nos levanta. Mas interessante aqui, irmãos, que a travessia é uma imagem da nossa vida. A travessia no mar é quando Jesus manda os discípulos atravessar de outro lado. Vamos começar aqui. Irmãos, é uma imagem da nossa vida. Eu aceito Jesus como Salvador. Eu começo a caminhar. Aí, irmãos, na travessia vem tempestade. Na travessia, irmão, vem luta. Na travessia vem as dificuldades para nos tirarmos, irmãos, do nosso foco. E quando nós estamos dentro da tempestade, no alto mar, que estamos caminhando, que agora eu sou a igreja, agora eu sou o barco, agora eu tenho que acreditar que Jesus está no meu controle, que Jesus está no controle da minha vida, que Jesus está no controle da igreja. E quando começa a balançar de um lado para o outro, irmãos, a gente tem medo. Sabe por quê? Irmãos, tem hora que a gente fica sozinho no escuro. E quando você está lá fora, em alto mar, é escuro.
você não enxerga nada, e de repente você vê alguém caminhando, você vai ter medo, vai pensar que é um fantasma. Mas os discípulos começaram a gritar. Imagina, aqueles discípulos que conhecem Jesus começaram a gritar. A Bíblia está dizendo que eles gritaram. Quem sabe de pavor, de medo. Mas Jesus disse: olha, acalma-te, tenha bom ânimo, sou eu, o Mestre, sou eu, Jesus de Nazaré. E às vezes, irmãos, nós temos que pararmos de gritar e olhar para o Senhor. Eu fico imaginando aqueles discípulos dentro do barco, e quando o Mestre diz assim: sou eu, mas levanta um com ousadia, e diz assim: se és o Mestre, deixa que eu vá a ti. E Jesus faz um convite: vem, e ele desce do barco e começa a caminhar. É isso que me chamou a atenção, que ele está caminhando sobre as águas. Ele está, irmãos, caminhando sobre as águas. E aí me chamou a atenção, porque caminhar sobre as águas é sobrenatural. É só Deus é que pode fazer isso, não afundar. Mas quando ele tira os olhos de Cristo, quando ele tira os olhos do Mestre, irmãos, ele começa a afundar. Quando ele vê o vendaval batendo no seu rosto, o vento forte, ele olha para baixo. Ele vê que as ondas estão agitadas. Às vezes nós estamos na nossa caminhada, aí começam a chegar: olha, morreu alguém da tua família. Aí nessa pandemia eu perdi 2 irmãs. A gente tem hora que o vento está de um lado para o outro, e eu fui lá fazer a cerimônia sozinho. Não tem mais ninguém. Foi naquele auge, né? Aí estava sozinho. Cheguei lá e comecei a chorar. Falei: Jesus, aqui é eu e o Senhor. Aqui é eu, o Senhor pode dar força, o Senhor pode dar solução. Aqui o Senhor pode me dar uma palavra, porque toda a minha família está olhando para mim e eu preciso falar algo do Senhor. Tem hora que a tempestade é forte, irmãos. A tempestade, ela vem quando você menos espera. Você começa a ter umas dificuldades dentro de casa, com filho, com família, com entes queridos, com vizinho. O carro quebra, as dificuldades começam, a falta de dinheiro. Irmãos, tem água para pagar, tem luz para pagar, tem as necessidades do dia a dia. E você fala: Senhor, estou afundando, tem misericórdia de mim. Quem nunca passou por uma necessidade aqui? Quem nunca passou por uma dificuldade financeira? Você chega, tem coisas para pagar, mas o dinheiro não dá. Sabe, irmãos, eu aprendi algo nessa pandemia, que confiar no Senhor é a melhor situação. É a melhor coisa. Sabe por que é a melhor situação? Porque as outras situações que eu estava era desesperadora, não tinha solução. Mas eu falei: meu Deus, em Ti eu posso confiar. E Ele começa a enviar soluções. Ele diz assim: olha, vem cá. E quando Ele está te chamando, Ele te faz um convite. Você tem que ser audacioso a descer do barco. A tempestade está de um lado para o outro. Jesus não parou a tempestade para Pedro descer, não, senhoras e senhores. Ele desceu na tempestade, ele começou a caminhar na tempestade. A tempestade só parou depois que eles entraram dentro do barco. Depois que o Pedro afundou e disse: Senhor, socorre-me. Aí ele estendeu a mão, o homem de pequena fé, caminhou sobre as águas, veio até meu encontro e olhou para baixo. Ei, você tem caminhado até aqui. Você está andando até aqui. Você chegou até aqui. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para baixo, mas olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é nesse retrato, irmãos, da nossa vida, na nossa caminhada no mar, nas dificuldades, nas labutas, irmãos, nos contratempos da vida.
nós temos o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Ele é a solução dos nossos problemas. A tempestade, irmãos, eu vou falar algo, pastor, mas hoje o senhor arrumou um negócio assim meio interessante, né? Que a gente veio falar, pregar, esse dia o irmão pregou sobre isso. Eu falei, Senhor, mas eu vou voltar a pregar. Ele disse, sim, mas a tempestade é uma fotografia das nossas experiências. Né, mano? É uma fotografia da tua experiência. É uma fotografia daquilo que passamos no dia a dia. No dia a dia, irmãos. Na tempestade, às vezes você está no andame, se eu estava sobre 15 metros e deu uma ventania de 35 km por hora e o andame ia para um lado, ia para o outro, e eu peguei uma prancha e de repente eu fiquei numa situação que eu ia com a prancha, quase que pisei na prancha assim, para a gente não cair. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que descer daqui. Meu Deus, eu tenho que descer daqui, porque a tempestade chegou, a dificuldade veio. A dificuldade veio na experiência de vida, naquilo que você está no dia a dia vivendo, caminhando. E você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé e confiar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser resolvido. Sabe, no dia a dia da nossa caminhada, certo dia, eu chego na minha janela, naquele dia eu e minha esposa, e quando eu olho lá para frente, havia uma família brigando. Eu falei, olha a tempestade chegando perto da minha casa, e a tempestade estava forte, e eu e minha esposa começamos, pai querido, o senhor pode entrar naquela família agora, o senhor pode acalmar, o senhor pode enviar os teus anjos, o senhor pode solucionar este problema. Sabe, irmãos, o milagre aconteceu. Sabe por quê? Na tempestade eu fui clamar ao Senhor, na tempestade eu fui pedir a quem pode. E quando eu olhei assim para a minha rua, descia uma viatura que eu nunca vi. Não sei se eu já disse isso aqui. Não eram soldados comuns, eram homens grandes, fortes, com uma roupa de campanha. E eles pararam em frente, conversaram, não levaram ninguém preso. E de repente nós olhamos, a viatura sumiu todo o policiamento e acabou a briga. Sabe, irmãos, quando a gente começa a clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a solução vem até para os nossos vizinhos. E Jesus começou a entrar naquela família e salvar. Sabe por quê, irmãos? Na tempestade, nós temos que olhar para Jesus. Na pandemia, alguém disse para mim, pastor, eu só vou voltar na igreja quando a pandemia acabar. A tempestade chegou. No dia a dia, o retrato da tempestade está caminhando. E eu continuei a caminhada. Eu falei, irmã, eu não vou parar. Eu vou abrir todos os dias, eu vou estar aqui. Sabe por quê? Quem me garante a vitória é Jesus de Nazaré. E nós ficamos. Interessante que eu trabalhei com algumas pessoas com Covid. Tenho 60 anos, irmão. Já é uma faixa de risco, né? E não parei sequer um dia. Nem de trabalhar, nem de ir à igreja. E sabe o que eu vi? Passa-se alguns 6 meses, 8 meses. Chegou aquela pessoa, pastor, eu estava internada com Covid. Eu falei, pois é, filho. Você saiu de dentro do barco. Você pulou para fora. Você foi para o mar. Sabe, é na igreja que a proteção está. Aleluia. Eu estou dizendo igreja porque você é a igreja. É porque você é a igreja. Sabe, quando você é a igreja, Jesus está no controle da igreja. Sabe, Jesus está no controle da situação todas. A tempestade está forte, mas você permanece fiel. Você fica olhando para Jesus. E aí, sabe o que eu vi? Eu vi que aquela pessoa adoeceu. Eu vi que aquela pessoa adoeceu e falou, pastor, e agora? Eu falei, minha irmã, vamos orar. Porque o mesmo Jesus que tem me guardado, Ele vai te curar. O mesmo Jesus que tem curado vidas, Ele vai fazer milagre na sua vida. Ela está curada. Sabe por quê, irmãos? Jesus está no controle. Aleluias.
as nossas experiências às vezes são grandes, sabe? Às vezes você pensa assim, agora chegou o fim. Agora chegou o fim. Não. Às vezes você está começando a caminhar uma experiência com Deus. Você começa a ter uma experiência com Deus, você e Deus. E você começa a acreditar mais que Deus pode fazer milagre. Sabe o que eu vim dizer nesta noite? Que Jesus pode salvar, que Jesus pode batizar com o Espírito Santo, que Jesus pode preparar, que Jesus pode te levar para morar no céu. Eu vim te dizer que Jesus, Ele é o controle da minha, da sua e das nossas vidas. O salvamento, irmãos, é um retrato da nossa salvação. Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. A gente vai ver que na Bíblia vai nos dizer quantas pessoas pediram ao Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estava em casa, aquela mulher que tinha uma filha doente, e ela pede ao Senhor para que tivesse compaixão. Compaixão. O Senhor diz assim para ela: é lícito tirar o pão da mesa, da boca dos meus filhos e dar para os cachorrinhos? Mas aquela mulher disse para o Senhor, dobrada com os joelhos, adorando o Senhor: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Jesus está dizendo que Ele pode fazer milagre na sua vida. Ele pode te sustentar. Ele pode te dar vitória. Ele pode te salvar. Ele pode fazer milagre. Ele pode restaurar a sua saúde. Ele pode te levantar deste leito. Ele pode fazer um milagre na sua vida para você testemunhar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara para levar para o céu. Mas o interessante aqui, o desembarque é a garantia da glória. Sabe? O desembarque. Eu fico observando que Jesus pega a mão de Pedro, caminha com Pedro. Olha, interessante que muitas vezes nós não vemos nessa passagem. É que Jesus faz o convite para Pedro: pode vir, vem. E ele levanta e vai, não é? Nós não lemos aqui? Aí, e quando ele pega na mão, o homem de pouca fé, porque duvidou, porque olhou para a tempestade, porque olhou para a dificuldade. Aí Jesus está dizendo para você: tenha fé. Aí ele pega a mão dele e você vai caminhar sobre a tempestade. Vai voltar para a igreja, vai voltar para o barco, vai voltar nos teus caminhos, vai reconciliar, vai pedir a Deus perdão, vai ser um novo crente, um novo homem, uma nova mulher. Jesus vai entrar na tua vida, Jesus vai entrar na vida do teu esposo, Jesus vai entrar na vida da tua esposa, Jesus vai entrar na vida do teu filho. Sabe por quê? Porque você pediu a Ele: Senhor, salva-me. Você vai caminhar sobre a tempestade com Jesus. Você vai caminhar sobre as dificuldades com Jesus. Você vai caminhar lado a lado com Jesus. Sabe o que é caminhar com dificuldade? Trabalhei um período na Santa Casa como funerária. Quantas mães eu vi que não tinha condições de fazer o enterro do teu filho? Que dificuldade difícil, né? Quando alguém perde um neném, perde uma criança e não tem nem como fazer o enterro. E um dia uma daquelas mães chorando falou: moço, me ajuda, por favor. Eu não tenho roupinha, eu não tenho nada. Eu falei: filho, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu te dou, vem cá. Eu peguei o caixãozinho daquela senhora, eu enfeitei a sua criança, eu vesti roupinha, eu preparei e fomos enterrar, e fui dizendo para ela que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Sabe, tem situações que Jesus cria para que você esteja ao lado da pessoa, estendendo a mão como o Senhor faria. Algumas situações de levar uma mãe em casa e o filho não querer a própria mãe.
E eu dizer para o filho: filho, honra teu pai e tua mãe para que tenha muitos anos de vida. Sabe por quê? Jesus está no controle da vida daquela senhora. E levou um pastor, levou um irmão, levou um obreiro, levou um que tem coragem de dizer. E eu disse para aquela filha: olha, honra tua mãe. Ela não tem mais lugar na Santa Casa. Às vezes é tão difícil você falar isso com o próprio filho rejeitando a mãe, um próprio filho rejeitando o pai, né? Mãe rejeitando filhos. Mas Deus cria situações para que possamos pegar na sua mão, para que possamos ajudar uns aos outros. Aleluia, Jesus. Sabe, o Salvador, quando o Salvador ele chega, ele vem a nós no barco. Sabe, eu sou a igreja. Quando o Salvador vem, ele vem a mim. Ele diz: vós que estáis cansado e oprimido, sobrecarregado, vós que está com um fardo pesado nas costas, vós que está com dificuldade de caminhar, vós que está com dificuldade de viver, já está desistindo de beber, eu sou vida, eu tenho vida para te dar. E quando Jesus começa a fazer um milagre, sabe, tem a consolação do Senhor. A gente se sente consolado, a gente se sente realizado, sabe, porque é a grande salvação, a grande livramento, a grande operação de milagres. Você quer ver milagre? Você quer ver milagre? Eu sou milagre, eu estou aqui milagre, 5 infartos. Cheguei para fazer uma cirurgia no coração, na mesa de cirurgia, com a câmera dentro do coração, e o moço começou a dizer: sabe, eu quero te falar de milagre, eu quero te falar de fé, eu quero te falar de um Jesus que pode resolver o teu problema, o meu e o nosso. E quando eu estava no Hospital São José, fazendo um cateterismo, já para fazer uma operação do coração, diz: daqui você não sai daqui, você vai sair daqui hoje cortado e vai embora, nem embora para casa você vai. E quando aquele moço disse para mim assim: olha, está acontecendo alguma coisa estranha. Eu falei: o quê? Ele falou: suas artérias estão desentupindo. Sabe o que eu quero dizer aqui, meu irmão? Sabe você que está me ouvindo, que está com algum problema? Sabe o que eu quero dizer para você? Que Jesus desentorpa a artéria, Jesus dá um novo coração, Jesus restaura a vida. Interessante que eu entrei, saí do pronto-socorro, João 23, às 8 e poucas da manhã, e 4 horas da tarde eu ainda estava no São José, e 5 horas ainda estava na mesa de cirurgia para ser feito, e o moço disse para mim: hoje mesmo tu vai ter em casa. Eu falei: meu Deus, 6 horas o médico já foi embora, 9 horas da noite eu estava entrando dentro de casa caminhando, e dizendo glória a Deus e aleluia, porque quem pode fazer isso é só Jesus de Nazaré. Além dele salvar Pedro, ele pode restaurar, ele pode limpar as artérias, ele pode fazer um milagre, dar um novo coração. Ah, vamos fazer um testinho de esteira, né? Aí o médico falou: você está com coração de criança. Sabe por quê? Quando Jesus tira um coração sujo, um coração que não está valendo nada, ele põe um de criança. Porque adora o Senhor da beleza da sua santidade, porque um coração de criança não existe maldade, porque quando ele te dá um coração, aleluia, diz: olha, destais virá o reino de Deus. Um coração de criança você pode maltratar, mas ele glorifica e exalta o nome do Senhor. Aí eu começo a ver que nós precisamos ter desejo de andar com Jesus. Da mesma maneira que Pedro teve desejo de ir andar sobre as águas e encontrar Jesus. Eu começo a ver aqui, a minha Bíblia vai dizer que Pedro teve desejo de ir ao mestre, descer do barco e andar até o mestre. Mas interessante, corajoso, audacioso, né? Mas quando chegou, que ele olhou a tempestade, o medo bateu. Bateu o medo. Sabe, eu sei que você está passando, porque eu tive medo lá na hora de entrar na mesa de cirurgia. Eu falei: eu vou correr, eu vou sair, mas alguém estava lá orando por mim. Alguém estava intercedendo por mim.
E eu estava crendo que Jesus ia fazer um milagre. E quando eu saí daquele leito, eu fui dizer para todo mundo que Jesus tem poder, que Jesus pode, Jesus restaura, Jesus cura. A mão estendida a Pedro. Interessante, né? Salvação. Jesus está com as mãos estendidas a você. Jesus está estendendo as mãos para nós. Jesus está estendendo as mãos para todos aqueles que dizem assim: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Quando aquela mulher desdobra e começa a adorar o Senhor, ele vê no coração daquela mulher algo interessante. Algo interessante, fé. Fé. Na nossa caminhada da nossa vida, precisamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não consigo enxergar um milagre. Sem fé, eu não consigo enxergar Deus. Mas quando nós começamos a olhar para Cristo, quando nós começamos a ter fé, quando começamos a acreditar, o milagre começa a acontecer. Sabe o que é mais importante aqui nesta noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha querida, meu querido? Sabe o que é o mais importante aqui? É a salvação. É a salvação. E depois o nosso testemunho. O nosso testemunho, ele é importante. Porque outras pessoas vão ver, outras pessoas vão acreditar, outras pessoas vão adorar o Senhor. Porque eu comecei a ter fé, eu aceitei Jesus como Salvador, aleluia, e eu começo agora a adorar o Senhor. Quando eu começo a adorar o Senhor, outras pessoas vão adorar, porque a adoração santa, a adoração digna, ela atinge o da esquerda, atinge o da direita, e começa a atingir nossos familiares, começa a atingir os nossos vizinhos da esquerda, da direita, e o milagre começa a acontecer na nossa vizinhança. Sabe por quê? Porque tem adoração a Deus. E Deus começa a derramar milagres sobre a tua vida e vai atingindo seus vizinhos. Estávamos orando para um vizinho, para que Jesus pudesse salvar, tirar ele. Sabe a coisa mais gostosa que tem? É quando você vê que o seu vizinho aceitou Jesus como Salvador. É seu vizinho chegar e dizer que só Jesus pode salvar, só Jesus pode curar, só Jesus pode livrar, só Jesus pode dar vitória. Sabe por quê? Porque você orou, porque você jejuou, porque você falou de Jesus, porque o seu testemunho é real. Aleluias. A maior experiência de vitória de Pedro é andar sobre as águas, afundar, pedir socorro, o Senhor estender a mão e depois ele voltar. Eu falei aqui há pouquinho atrás que a gente esquece que ele foi até Jesus. Vamos supor que ele andou, o barco está lá, ele andou até aqui, daqui para cá agora ele afundou, mas Jesus estendeu a mão e ele caminhou. Ele voltou, caminhando, irmãos, entrou dentro do barco com Jesus, o Senhor calmou a tempestade. A tempestade vai parar. A tempestade vai parar lá na tua casa. Sabe, você vai ter vitória. Eu quero te dizer que você tem orado, então a vitória é tua. Se você não tem orado, começa a orar agora dizendo: Senhor, acalma a tempestade lá em casa. Acalma, Senhor. Toma meu esposo, toma minha esposa. Senhor, toma meus filhos. Senhor, lá faz um grande milagre, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui nesta noite, a você que está me ouvindo, eu quero te falar que Jesus está no controle da sua vida. Sabe, talvez eu não te conheça, ou talvez você me conheça, mas eu quero te dizer que não é fácil quando a gente está sozinho. Não é fácil quando estamos, às vezes, num leito de enfermidade. Eu me deparei com uma situação de ficar sozinho, batendo a cabeça na parede por umas 2 horas. Achei que estava ficando louco. Não contei isso para os outros, mas eu fiquei dentro da Santa Casa batendo a cabeça e dizendo coisas que eu não entendia.
chamaram a minha esposa dizendo, olha, ele está com problema mental. E minha esposa chegou e falou, o que foi? Eu começava a chorar e pedindo a Deus misericórdia, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Mas dentro da Santa Casa, quando eu batia a cabeça, sabe, a minha esposa chorava pedindo um milagre. E quando eu deitei, eu fui ver, Deus fez uma restauração psiquiátrica na minha mente. Ele trabalhou lá no psique, tirando aquele fio que estava assim de um lado, que eu não podia passar de um lado, não podia passar para o outro. Eu estava totalmente tomado por medo, por angústia, mas quando eu vi um milagre, sabe? Talvez você está passando por isso, mas eu quero te dizer que Jesus vai te libertar, Jesus vai te curar, e eu creio neste milagre nesta noite. Eu creio que Jesus está no controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Eu sei que tu está com as mãos estendidas para curar, para purificar, para dar vida, para levantar o doente, Senhor, para salvar, para abençoar, para vivificar, Senhor. E nesta noite eu agradeço, Senhor. Toma, Senhor, cada um dos ouvintes nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, querido. Aqui eu encerro as minhas palavras, até que o Senhor tem me dado. Mas confia no Senhor, tenha fé, acredite no Senhor, porque Ele está no controle das nossas vidas. Igreja, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui, agradecer aos irmãos que estão nas redes sociais. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos colocar uma vírgula nesse culto de adoração ao Senhor, que eu sempre digo, a adoração para o Senhor, ela é 24 horas, igreja. Não é só aqui que nós adoramos nosso Deus. Na nossa casa, no trabalho, na rua, na nossa vida cotidiana, nós estamos sempre adorando o nosso Deus. Então eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, abençoe também aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. E eu quero pedir ao pastor Vandercy que faça essa oração final e nos dê a bênção apostólica. Não esquecendo que nós temos a nossa escola Bíblica Dominical domingo, e também nós temos o culto a partir das 18 horas, o culto da família. Assim, bem lembrado do nosso pastor Ação de Graça, né, pela passagem do Dia dos Pais também, e culto da família, né, a partir das 18 horas. Todos, né, são bem-vindos aqui, que todos estejam aqui nesse templo. Em primeiro lugar, né, nós temos os cultos de ações de graça, nós temos culto nas congregações, mas acima de tudo, nós estamos aqui para colocar o nosso Deus acima de qualquer coisa, igreja. Então, o nosso Deus é prioridade. Então, que nós estejamos aqui comprometidos com o nosso Deus, porque tudo que nós temos é consequência daquilo que fizemos para Deus. A nossa prosperidade, ela vem do Senhor, ela não vem da nossa vida material, ela vem do Senhor. Porque tudo que nós adquirimos aqui, nessa parte material, tudo vai ficar aqui, igreja. Mas o amor que Deus tem por nós é muito grande. Então nós temos que falar desse amor que o Senhor colocou em nossos corações, o amor de Cristo. Então o pastor Vandercy estará orando e nos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todos estão felizes, amém? Deus abençoe os irmãos, nós estaremos orando, que os irmãos possam ter uma semana de bênçãos em nome de Jesus, amém? Agradeço aos visitantes, ao pastor Iraí, Deus abençoe o senhor e a congregação da Araruama, amém? Pelo convite, foi mencionado pelo cooperador Luiz, mais uma vez a gente reforça aqui, obrigado, viu, Luiz? Deus abençoe. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor, meu Pai, continue abençoando, direcionando, meu Pai, esta igreja, meu Pai, direcionando as nossas vidas, abençoando a cada uma aqui presente, meu Pai. Aos internautas, meu Pai, nós oramos, intercedemos e clamamos a Ti.
Deus, supre, Pai, as necessidades, ouve as nossas orações, porque nós cremos que os ouvidos do Senhor não estão tampados, meu Deus, para que não possa ouvir a oração da tua igreja, meu Pai. Nós queremos que o Senhor está presente em todos os lugares, assim como os olhos do Senhor, meu Pai, estão contemplando os maus e os bons, ó Pai. Nós agradecemos por esta noite, por este culto, meu Pai, e eu creio, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está nos ouvindo, vendo a nossa necessidade, e nós cremos na providência vinda dos céus para cada vida, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada casal, cada filho, abençoar cada pai, cada mãe, cada avó, dando uma noite de bênçãos, uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda as mãos assim, igreja. Deus abençoe os irmãos da equipe de mídia, os músicos. Amém? Tenham abençoado e cooperado no culto. E os demais irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande, o eterno, inabalável e o inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, e toda a igreja pode dizer um amém? Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.